Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso sobre contratos. Vamos agora para a nossa aula de número 2.5, continuando com a temática da classificação dos contratos. Vou iniciar aqui o nosso compartilhamento de tela. Pronto. Então, vamos para o critério 2.5, classificação dos contratos quanto à previsão legal, né? Quanto à previsão legal. Aula bem rapidinha hoje, tá? O vídeo é bem curtinho, porque essa classificação realmente ela é bem simples, não demanda aí grandes explicações mais elaboradas, tá? Pessoal, existem dois tipos de contratos levando em consideração esse critério. Nós podemos ter os contratos típicos e nós podemos ter os contratos atípicos, tá? Tudo vai depender da previsão legal, ou seja, tudo vai depender se aquele tipo de contrato, aquela espécie contratual, encontra algum tipo de previsão na lei. Dito isso, o Flávio Tartucci ensina que o contrato típico é aquele com uma previsão legal mínima. Previsão legal mínima. Ou seja, né, tem um estatuto legal suficiente. Então, se você quer saber quais são as regras daquele tipo de contrato, o que pode fazer, o que não pode fazer, né? Você abre a lei e está lá explicando, ó, nesse contrato funciona da seguinte maneira, assim, assim, assado. Pode fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa. E aí os exemplos são diversos, né? Eu coloquei aqui compra e venda, doação, prestação de serviços, empreitada, dentre vários outros contratos que estão tipificados pelo nosso Código Civil. Então, pegar aí, por exemplo, eu quero fazer um contrato de doação, por exemplo, eu quero doar um carro, quero doar um apartamento para uma determinada pessoa, mas eu quero ver, né, quero estudar o contrato de doação para saber o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Como ele é um contrato típico, ele está lá previsto na lei. As regras mínimas estão previstas na lei. Então, você abre o Código Civil, lá na parte do contrato de doação, e vê o que pode, o que não pode, como é que funciona, etc, etc. Tá bom? Esses são os contratos típicos. São aqueles com previsão na lei. Por sua vez, os contratos atípicos, né, são aqueles em que não há uma previsão legal mínima, né? A lei não prevê. A lei não prevê. Basicamente, um contrato atípico é um contrato criado pelas partes. Então, as partes desejam celebrar um determinado contrato, mas não existe na lei um contrato específico para aquilo que elas querem contratar. Então, elas resolvem montar um contrato. Montar um contrato. Pode, por exemplo, pegar elementos de um contrato que já existe, pode criar outros elementos, fazendo uma analogia como se fosse meio que um Frankenstein, né? Num contrato atípico, como não tem uma previsão legal mínima, as partes vão e criam um novo contrato, um tipo novo de contrato, né? Isso é possível no Brasil? A resposta é positiva, plenamente possível. Inclusive, quem autoriza isso é o artigo 425 do Código Civil, que diz, olha aqui, ó, trouxe ele aqui para a gente fazer a leitura. É lícito às partes estipular contratos atípicos. Então, acabou. Código Civil está autorizando. Pode criar contratos atípicos. Só que, olha lá, observadas as normas gerais fixadas neste código. Então, o 425 permite a criação de contratos atípicos, não tem problema, só que ele faz um alerta.
tem que respeitar as normas gerais previstas no Código Civil. Então, é claro que eu não posso criar um novo tipo de contrato violando aquilo que a lei prevê. Um contrato que viole, por exemplo, a boa-fé, né? Um contrato que viole expressas disposições do código. Claro que isso não pode, né? Vou fazer um contrato que viola a lei? Não, evidentemente que isso não é possível, tá? Mas o 425 se preocupou em fazer esse alerta, né? Ó, pode criar os contratos atípicos, tá? Não tem problema. Mas é para respeitar a lei. Então não vai me inventar aí um contrato que viole, né, normas gerais, que viole dispositivos de lei, porque aí, claro que não é possível, tá? E um bom exemplo de contrato atípico que nós temos é o contrato de estacionamento, né? Então você vai, por exemplo, você está com o seu carro, e aí aqui em São Paulo, por exemplo, né, tem determinados lugares que é impossível você achar vaga na rua para parar, né? Mas você tem vários estacionamentos ali que você pode parar teu carro. Quando você para teu carro num estacionamento, né, isso é um contrato, você está fazendo ali um contrato, né? Um contrato de estacionamento. Mas se você procurar, por exemplo, no Código Civil, você não vai encontrar contrato de estacionamento. Não, você encontra compra e venda, doação, né? Agora, contrato de estacionamento você não encontra. Porque essa modalidade de contrato é atípica. Ela foi criada, claro que hoje está super difundida, né, e etc. Mas o contrato de estacionamento ainda continua sendo um bom exemplo de contrato atípico, né, porque não tem um regramento, não tem uma previsão legal mínima sobre o contrato de estacionamento. Ele é um contrato que foi sendo criado. Ele tem, por exemplo, elementos de um contrato de depósito, né, que a gente vai estudar mais para frente, o contrato de depósito. Mas o contrato de estacionamento, ele tem elementos de um contrato de depósito, né, que você vai, para teu carro, ali o estacionamento é obrigado a guardar o teu carro e depois, quando você for buscar, o estacionamento tem que te devolver o teu carro ali íntegro, sem nenhum tipo de dano, sem nenhum problema. Você vai e deixa o teu carro ali em depósito naquele local. Então, o contrato de estacionamento, ele não chega a ser um contrato de depósito puro, tá? Mas ele tem elementos de um contrato de depósito, ok? Ele foi sendo criado aí pelas partes, então hoje ele é um exemplo de contrato atípico, tudo bem? Então, essa é a nossa aula de hoje, esse nosso critério bem tranquilo, né? Bem assim, sem grandes dificuldades. Então, quanto à previsão legal, contratos típicos são aqueles com previsão legal mínima. Você abre lá a lei e a lei disciplina minimamente como é que funciona aquele contrato. E os contratos atípicos são aqueles sem essa previsão legal mínima, tá? As partes resolvem criar um novo tipo de contrato, porque os contratos já existentes, os contratos que estão previstos na lei, né, eles não são exatamente aquilo que as partes buscam, aquilo que as partes querem, né? Não resolve exatamente o problema das partes. Então as partes, elas resolvem criar um novo tipo de contrato. Isso é possível, artigo 425 do Código Civil permite, só faz um alerta. Não vai me criar um contrato violando a lei. Não vai me criar um contrato que desrespeite os preceitos gerais fixados no Código Civil. Tá bom? Meus amigos, é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Forte abraço, bons estudos. Vou parar aqui o nosso compartilhamento. Espero que você tenha gostado. E, se gostou, por favor, me ajuda se inscrevendo no canal, deixando aquele like, tá bom? E até a nossa próxima aula.